Fala galera, beleza? Eu sou o professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas e hoje eu estou trazendo a nossa quarta aula aí do curso Introdução à Nutrição Esportiva, onde a gente vai falar especificamente do carboidrato. Beleza, galera? Vou pedir para vocês seguirem aí o nosso canal, beleza? Compartilhar para dar aquela força para que a gente continue gravando as aulas e bora lá. Eu não vou falar muito dessa primeira parte aqui, tá? Que é uma introdução mais da parte de nutrição humana, que teoricamente vocês já deveriam saber para a gente entrar na parte do esporte, beleza? Mas eu vou colocar rapidamente, só para também para vocês lembrarem aí ou não ficarem muito perdidos, tá? Carboidrato um dos macronutrientes que a gente mais consome, mais gosta, né? Ele é mais polêmico também. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho que é uma questão de saber usar, tá? No momento certo. Ele é muito útil, principalmente para a performance esportiva. Beleza, galera? Está presente nas frutas, em alimentos como pão, arroz, né? Nas massas, bolos, biscoitos, enfim, quase todos os alimentos, tá? Tem um pouquinho de carboidrato. Até mesmo nas carnes tem um pouquinho de nada, mas tem um pouquinho, tá? Então, eles são divididos em moléculas menores, né? Unidades, que a gente chama de monossacarídeos. Os principais eles são os três primeiros, né? A glicose, a frutose e a sacarose. Aí tem os disacarídeos, que são associações, né? Dessas moléculas menores. Como o nome já sugere, associação de 2 em 2, tá? Tem os olissacarídeos, aí, que é um grupinho intermediário. E os polissacarídeos, que são como eles são armazenados, tá? As plantas armazenam geralmente no formato de amido ou celulose. A celulose é a fibra, tá? Que a gente não tem capacidade de digerir, mas não deixa de ter a sua contribuição na nossa fisiologia e função no esporte, né? Provavelmente eu vou fazer embora a fibra seja dentro do grupo do carboidrato, eu vou fazer uma aula à parte, tá? Porque a gente costuma tratar a fibra como um macronutriente à parte, justamente por essa capacidade de não digestão. Então ele acaba tendo outras propriedades, não tem muito a ver com o carboidrato propriamente dito, principalmente que é armazenado na forma de amido pelas plantas, e aí a gente não está aqui a questão do glicogênio, nessa figura não tem, que é como a gente armazena no nosso organismo, tanto no fígado quanto no músculo, né? E você modular esse glicogênio durante o exercício, né? Que o carboidrato é a principal fonte de energia durante o exercício, é uma das chaves da nutrição esportiva. Se fala muito de periodização do carboidrato, se fala em modulação desse glicogênio, né? Geralmente o glicogênio elevado está associado a maior performance, maior tempo de exercício, né? Demora um pouco mais a chegar à exaustão, a força, enfim, diversas capacidades, né? Associadas ao esporte. Então, por isso que o carboidrato ele é muito importante. Na verdade, a gente tem dois nutrientes muito importantes, todos são importantes, mas basicamente o carboidrato ele está associado a uma maior capacidade de produção de energia, e a proteína, que vai ser provavelmente a próxima aula, está associado mais à estrutura muscular, né? Funções enzimáticas e principalmente a hipertrofia, síntese de proteína, que são os dois principais, né? O carboidrato como fonte energética e a proteína como estrutura. Basicamente, não tem outras funções também, algumas coisas eu vou destrinchar aqui, outras eu vou destrinchando ao longo do curso, mas basicamente são os dois principais macronutrientes por conta disso. Tá? O lipídio ele também pode entrar como fonte energética, mas em exercícios de ultra endurance, né? Ou no esporte de uma maneira geral, ele tem uma participação um pouco menor, né? Na alta performance, no alto desempenho, o carboidrato acaba funcionando mais, né? Eu vou explicar aqui ao longo do curso. Então, basicamente, uma coisa importante que a gente precisa entender também, ainda na parte da nutrição humana, né? Quando a gente come o carboidrato, isso é um resumo bem simples, tá? Tem outras figuras na internet aí até mais complexas, mas eu não quero complicar muito. Eu acho que, assim, a gente precisa entender o simples, primeiro, né? Como é aquilo que eu coloco lá na primeira aula, para aí depois ir complicando. Então, para a gente relembrar só o simples, tá? Basicamente, você come um alimento e aí o organismo ele vai... Esse aumento da glicemia estimula as células betas do pâncreas a liberarem insulina, e a insulina ela vai ter essa capacidade de estimular o armazenamento dessa molécula de glicose que está elevada no sangue, né? Tanto no fígado quanto nos músculos. Embora esteja só o fígado, o desenho do fígado também, isso também funciona para o corpo como um todo, tá? Os músculos também vão fazer essa absorção, né, através da ação da insulina no GLUT4, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho que vocês lembram isso aí da parte de nutrição humana. E aí você armazena, forma os grandes blocos de glicogênio, tá? Muscular e hepático. E quando você vai armazenando, chega uma hora que baixa essa glicemia. O corpo também vai utilizando uma parte também dessa glicose. E aí
há uma ação inversa, né? Essa baixa da glicose estimula as células alfa do pâncreas, que vão liberar um outro hormônio chamado glucagon, e ele vai ter uma ação invertida, de quebrar esse glicogênio, tanto hepático quanto muscular. Embora o músculo, a ação da glicose, do glicogênio muscular, ela é interna para o músculo, tá? E a do fígado é para o corpo como um todo, basicamente. E aí você tende a quebrar e tentar manter equilibrada essa glicemia, e aí você volta a sentir fome de novo, come de novo, sobe de novo, enfim. E você tem nesse ciclo, né? A vida é a homeostase, não é aquela coisa linear. Nossa homeostase ela é dinâmica, em ciclos, né? Esse sobe e desce o tempo todo. Então isso é importante a gente entender essa manutenção da glicemia, que está muito associado ao carboidrato, tá? Por isso que eu estou falando nisso nessa aula, porque o carboidrato é o principal, a glicose é a principal molécula que vai estar associado a esse balanço da glicemia, do glucagon, e aí, a partir daí, todo o metabolismo ele vai estar baseado nisso daí, síntese de proteína, armazenamento de lipídio, né? A queima, você fracionar esse lipídio para usar como molécula de energia também, vai estar mais ligado à baixa. Os outros macronutrientes vão estar associados a isso, tá, pessoal? Se você está sintetizando glicogênio, você também vai estar sintetizando músculo, sintetizando gordura. Se você está depledando o glicogênio, você também não vai estar sintetizando proteína e nem sintetizando gordura. A gordura também entra nesse esquema, né, de estar sendo mais utilizados no período que o glucagon está mais elevado. E aí outra coisa importante a gente entender que tem alguns carboidratos que eles têm que eles fazem a glicemia ter um pico, né? Eles são digeridos mais rápido, absorvidos mais rápido e sobe essa glicemia mais rápido, e aí automaticamente você vai ter um pico de insulina mais forte também. Aí você tende a ter esses ciclos de pico, o que não, de uma maneira geral, não é tão bom para a saúde. A gente tende a evitar isso, de uma maneira geral. Embora no esporte vai ter momentos específicos que isso vai ser positivo, essa absorção rápida, tá? Principalmente durante o esporte, a gente vai preferir esses carboidratos de alta absorção. Mas de uma maneira geral, fora do momento ali do exercício, ou às vezes num pós, ou num pré, a depender, são estratégias que podem ser usadas, mas aí vou falar mais para frente. De uma maneira geral, a gente tende a ter como conduta evitar esses picos, tá, de glicemia para ter uma absorção desse carboidrato mais fracionada, né, e a insulina não subir tanto em acordo com essa alta da glicemia, tá? Então a gente tende a sugerir alimentos mais integrais, tá? Como você vê ali nessa figura que eu coloquei agora, o líquido, né, um refrigerante, por exemplo, ele tende a ter uma absorção muito rápida. Por quê? Porque essa molécula ali de carboidrato já vai estar praticamente digerida e vai ter uma absorção mais rápida, né? O milho que está ali, né, como moderado, não é o milho daquele jeito ali, é o milho já pronto, né? O amido pronto, ele tende a ser mais moderado. E a maçã, por ter até a casca, né, você vai comer junto, um alimento mais integral, ele tende a ser um pouco mais lento, embora há particularidades em relação ao indivíduo, tá, pessoal? Mas de um modo geral, tá? Aí você podem buscar listas de alimentos com índice mais alto, índice mais baixo, tá? Mas basicamente segue essa regrinha. E aí outras opções é moderação na quantidade de carboidrato, né? Não comer uma quantidade tão elevada, fracionar um pouco mais. Os grãos intactos, né? Como eu falei, eles tendem a ter mais fibras, mas uma digestão mais lenta. Alimentos minimamente processados, né? Quanto mais processado, mais cozido, mais preparo, mais rápido vai ser essa absorção. E outra opção é ingerir junto com a proteína e com o lipídio, porque são moléculas que têm uma digestão mais lenta, então eles também travam um pouco essa liberação do carboidrato. Então vamos lá, o carboidrato no esporte. O carboidrato ele tende a ser uma energia para o corpo, né? Como eu já falei, a principal função do carboidrato. Ele tem outras funções, mas uma das principais é ser uma energia direta, um metabolismo mais rápido, uma molécula mais simples do que a gordura e do que a proteína, que tendem a tornar a digestão um pouco mais lenta. Então o carboidrato ele é forjado, embora o nosso metabolismo seja muito flexível e ele utiliza essas moléculas de uma maneira um pouco como... Pode usar a proteína como energia, pode usar a gordura, mas o carboidrato ele é forjado para uma produção de energia mais imediata. Ele é forjado para isso. O metabolismo dele é mais rápido, tá? E aí eu tenho até uma aula específica no curso anterior de esporte sobre sobre os tipos de metabolismo. Ali eu explico melhor por que o metabolismo do carboidrato ele é mais rápido. Tá? Eu não vou explicar aqui de novo porque isso é uma explicação um pouco mais longa, né? Não dá para abordar tudo numa aula só. Mas você já entendendo isso, essa é uma das principais funções do carboidrato. E outra coisa que está ligado a isso é porque tanto o sistema nervoso central quanto o sistema imunológico, eles dão essa preferência ao carboidrato. Ele é uma molécula mais fácil para ser utilizada como fonte de energia, tá?
O corpo está mais preparado para isso, embora possamos nos adaptar de outra forma. Nosso metabolismo é flexível, tá? Mas o carboidrato, quando o carboidrato está sendo utilizado para essa produção de energia, tudo gira melhor, mais rápido e mais fácil. E aí você consegue dar mais performance, principalmente no esporte. Em alguns esportes que isso é necessário, né? Ele tem um potencial ergogênico de melhorar a performance, né? Contribui na recuperação também, acelera essa recuperação quando você, antes, durante e depois do exercício, você está com esse carboidrato elevado, você tende a acelerar esse processo de recuperação quando é necessário, tá? E aí nas aulas avançadas a gente vai mostrar que há momentos que, para dificultar mesmo o metabolismo e estimular maiores adaptações em fases geralmente mais afastadas da competição, você priva o carboidrato justamente para tornar tudo mais intenso, mais desgastante e estimular mais outros processos, né? No treinamento acontece isso. Por exemplo, eu treinava corrida. Vamos botar plano, o corredor de pista. Eventualmente ele pode treinar na subida justamente para tornar mais difícil, para gerar mais adaptações, gerar mais força, melhorar a mecânica, né? Quando você priva o carboidrato em alguns esportes, o intuito é semelhante, tá? Por exemplo, pré-temporada é muito comum você ver os jogadores de futebol treinando na areia. Num período sem competição, ele faz um treino mais intenso, fora da zona de conforto, para quando tiver tudo no conforto ele render melhor. Basicamente uma analogia que eu estou fazendo aqui. Basicamente isso. Em algum determinado momento você priva, para num momento futuro você voltar com ele e ter mais performance ainda. Lógico, há fase de adaptações, há fase de transições, tá? Mas basicamente, pensando aqui em um período competitivo de performance, né? O carboidrato ele vai estar sempre presente para melhorar tanto a performance quanto a recuperação. Ele está ligado à absorção rápida e rendimento, né, como eu venho falando aqui o tempo todo. Basicamente, é o que eu explico lá na outra aula, mas um dos limitadores para a nossa produção de energia é o oxigênio, né, que a gente tem que respirar, absorver, né, e levar ele lá no finalzinho do ciclo de Krebs, da cadeia respiratória, para transformar o carboidrato e a gordura em ATP, né? Só que o carboidrato ele é uma molécula já menor, já mais fracionada, então ele depende menos do oxigênio e produz mais energia com menos oxigênio. É uma diferença pequena, 5%, 5,5%, mas na performance isso faz muita diferença. Vamos dizer assim, não é tanta diferença assim, eu estou falando no nível de performance, né, de atleta de alto rendimento, isso faz muita diferença. E você consegue perceber também, mesmo em atletas amadores, é uma diferença que dá para sentir. Né? Aquele dia que você está melhor alimentado de carboidrato, você percebe que você rende um pouco melhor. Embora o indivíduo que esteja adaptado, né, a períodos de privações, essa percepção é menor. Para esse indivíduo pode ser quase imperceptível, a depender da modalidade, tá? Mas aí depende muito do indivíduo, da modalidade. Aquelas modalidades que dependem mais da performance, no topo, no pico, né, vai sentir mais essa dependência do carboidrato, né, essa importância do carboidrato. E ele acaba sendo um coringa metabólico porque ele funciona em várias vias, né? Tanto na via anaeróbica, sem oxigênio, ou na via aeróbica com oxigênio, o que com as outras macromoléculas quase não acontece. Pode acontecer, mas assim, são vias de exceções, eu não vou tratar aqui. De uma maneira geral, o carboidrato ele tem essa facilidade de rodar em qualquer via metabólica. Aí eu volto a me referir a essa aula lá, que é fundamental você entender o que é um metabolismo aeróbico, né, o que é um metabolismo anaeróbico, tá? Que é a segunda aula do curso anterior que eu coloquei sobre fisiologia do exercício e da nutrição. Tá? Para você entender essa parte do metabolismo, o que é um metabolismo aeróbico, um metabolismo anaeróbico, como esse ATP é produzido. Né? Não dá para você explicar o esporte sem entender isso. Eu estou nessa aula aqui subentendendo que você já sabe, mas aí, se não souber, olha lá, qualquer coisa volta, assiste aqui, tá? É aquilo que eu faço. Nem tudo você aprende de uma vez só. Por quê? Porque para aprender uma coisa, você depende de ter aprendido outra. E para aprender a outra, você depende de ter aprendido essa primeira. Então, quer dizer, por isso que às vezes você olhando uma vez só, você não aprende. Então, quer dizer, às vezes uma coisa que eu vou ensinar na aula lá na frente é importante para você entender essa daqui. Então por isso que é bom você assistir uma vez, voltar a assistir de novo. Na segunda vez, aí com o todo já na cabeça, você entende muito melhor. Isso para tudo. Eu tenho aulas que eu assisto às vezes 10 vezes, cursos que eu assisto várias vezes. E é assim que a gente aprende esse processo. Não é uma vez só, ninguém aqui é Einstein com Aristóteles, né? Então você vai aprendendo aos poucos, aí volta, entende melhor aquela parte que não entendeu, beleza? Vou ficar essa dica aí também. Ainda com a parte do carboidrato no esporte, né? Aí tem essa modulação, de uma maneira geral para performance ele é sempre bem colocado, antes, durante e depois, salvo essas questões da modulação que eu vou falar mais para frente, tá? Hoje eu estou falando de uma condição clássica aqui, tá? Essa periodização tem sido muito estudada. Eu vou falar um pouquinho melhor desse antes, durante e depois, no último slide aqui da aula, por isso que eu vou passar um pouco mais rápido agora. E aí tem esse status de glicogênio, né? Tanto muscular quanto hepático. Se você vai para uma prova de performance, isso tem que estar elevado, tá? Que eu também vou falar mais nesse último quadro, como é que a gente faz isso. E tem esse exógeno. Eu vou fazer provavelmente uma aula específica, né, em algum momento, sobre essa reposição durante, que eu chamo de treinar
treinamento da suplementação, treinamento da reposição de carboidrato durante a prova, porque aí não é uma coisa simples, tá? Tem muitas pessoas que... Quando eu comecei a correr, eu já sabia dessa teoria, então eu me acostumei já desde o início suplementando, então nunca tive dificuldade, sempre me ajudou muito a reposição de carboidrato durante o exercício. Agora tem gente que correu a vida inteira e nunca soube disso e ficou sabendo, já conseguia fazer meia maratona, maratona até, então essas pessoas elas têm um pouco mais de dificuldade, mas por aquela questão do carboidrato render melhor ou o oxigênio, que é um dos limitadores da performance, se essa pessoa, teoricamente, essa pessoa treinar essa suplementação e se adaptar a suplementar o carboidrato durante o exercício, ela vai tender a ter mais performance, tá? Agora, exige um nível de treinamento, de período de adaptação. Dificilmente essas pessoas se adaptam com as recomendações máximas. Mas se você diminui um pouquinho aquela recomendação máxima e trabalha com uma recomendação mais intermediária, essas pessoas conseguem se adaptar e sentir performance. Mas hoje em dia, como todo mundo já sabe dessa importância do carboidrato durante o exercício, as pessoas já tendem a procurar desde o início e elas têm facilidade teoricamente, quanto mais carboidrato você ofertar para a produção de ATP, o máximo ali que o corpo consegue produzir, absorver, melhor, né? Agora, chega um ponto também que se você começa a ofertar para além do que o corpo consegue absorver, isso pode trazer problemas de enjoo. Então, por isso que existe esse limite máximo, né? Porque não adianta você ofertar mais, porque o corpo pode sentir enjoo, né? Por exemplo, vontade no banheiro no meio do exercício, e aí não é interessante, tá? Obviamente não vai facilitar a performance, vai soltar o intestino, vai fazer peso ali na barriga, o corpo, quando você absorve, você faz essa suplementação durante o exercício, o corpo que está com o sangue, preferencialmente, por exemplo, numa corrida. Aí eu trago o exemplo da corrida porque é um esporte que eu praticava, tá? O sangue está ali na perna, às vezes no braço, pelo deslocamento, né, somente no membro inferior. Ele precisa fazer esse deslocamento para absorver, né, o carboidrato que está sendo ingerido durante o exercício, para depois levar para o músculo que está sendo utilizado. Então isso é, de certa forma, um desconforto. Mesmo eu que era acostumado, em determinados momentos, no momento que você está fazendo a suplementação, aquilo gera um desconforto, mas aquilo é compensado depois. Quando esse carboidrato chega lá, você volta a sentir a performance como se estivesse começando de novo, vamos botar assim, o exercício, né? Então dá aquele gás, dá aquele turbo, vamos dizer assim. Mas também gera um certo desconforto. Então isso tudo tem que ser muito dosado, muito bem treinado, muito bem estudado, né? Vai muito da intimidade, tem que buscar essa intimidade, uma anamnese muito bem feita, né, nesses casos, para saber dosar se o indivíduo tem hábito ou não. Se ele tem hábito, ele vai se dar muito bem com as sugestões mais altas. Se ele não tem hábito, né, ele vai se dar melhor com as recomendações mais baixas, passando por um período de treinamento, tá? Isso tem que treinar também, tá? As fontes recomendadas aí são as fontes com mais integrais, né, que além do carboidrato puro, aporte também os micronutrientes, né, as fibras, as proteínas, enfim, os ácidos graxos essenciais. A gente tem que buscar essas fontes mais completas para pensar não apenas, eu estou falando aqui do carboidrato específico, mas a gente sabe, né, de repente faço uma aula sobre micronutrientes, também a importância, né, a gente sabe que é importante para o funcionamento, a fisiologia do atleta e para a performance, inclusive performance, recuperação, prevenção de lesões, enfim, para tudo, né. E aí, finalmente, as recomendações diárias. Tá? O indivíduo que faz uma atividade mais leve, essa recomendação é mais baixinha, de 3 a 5 gramas quilo dia, né? Isso fracionado ao longo do dia, tá, pessoal? Vamos deixar claro. E aí, à medida que o exercício vai se tornando mais intenso, mais volumoso, essa recomendação vai aumentando, como vocês podem ver aí, o moderado de 5 a 7, o mais intenso, né, que é de 1 a 3 horas. Esse quadro ele coloca mais volume, né? Ele se baseia mais nas horas ali, mas pode ter a ver com intensidade também, tá? 1 hora muito intenso, né? Ou 3 horas mais moderado, vamos dizer assim, de 6 a 10 gramas. E quando é muito intenso, muito volume, né? Aí só realmente atleta de altíssima performance, aqueles atletas que fazem treinos bem mais longos, né? Um atleta de natação, um atleta de maratona, de ultramaratona, e aí pode utilizar de 8 a 12 gramas. Tá? Lógico que isso é um quadro geral, tá, pessoal? Esse quadro geral ele sempre tem que ser adaptado ao indivíduo na situação real, como eu já falei aqui diversas vezes, mas é bom a gente ter essa noção para a gente partir dele para adaptar ao indivíduo. Beleza? Então vamos lá. Esse quadro aí, essa figura, ela mostra que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui meu lapisinho. Esse quadro ele vai aumentando a intensidade nessa direção aqui. Tá? Então aqui é mais levinho. E aí a gordura tende a ser mais utilizada nos exercícios mais leves. Tá? Quando esse exercício vai ficando mais intenso, por uma questão de velocidade, de metabolismo e otimização da utilização do oxigênio, o carboidrato ele tende a
crescer, como vocês olham aqui, ó. Carboidrato crescendo, enquanto na intensidade mais baixa, o lipídio é mais utilizado. Ó, o lipídio é esse aqui, tá? E aí vai caindo à medida que aumenta a intensidade. Uma questão de fluxo sanguíneo, utilização do oxigênio, tudo. Aí é complexa essa explicação aqui. E nem é totalmente clara ainda, né? Por que o lipídio não consegue ser muito bem utilizado, principalmente nas altas intensidades? Mas o fato é que acontece isso, tá? Mas presta atenção que esse é um exercício que vai aumentando a intensidade, como se fosse um teste de esforço. Mas não é isso que acontece na prática. Geralmente o indivíduo, ele, numa corrida, por exemplo, ou ele vai manter essa intensidade, ou ele vai até fazer o contrário, vai caindo. Tá, pessoal? Geralmente não é assim que acontece na prática. Isso é uma simulação, uma questão de laboratório. Geralmente, quando o indivíduo, ele já começa uma corrida, por exemplo, mais rápida, ele já começa rápido. Ele não vai começar devagarzinho, é muito raro o esporte que aconteça desse perfil, tá? Então tem esse outro quadro que é ao contrário. Ele parte de uma intensidade mais alta, e aí você já usa o carboidrato já aqui, já no início, tá? Inclusive naquela aula que eu falo do metabolismo, que é a segunda aula lá do outro curso, eu já explico isso daqui logo de cara. Você vai ver que as vias glicolíticas, né, começa até o anaeróbico, numa intensidade mais alta, e aí você tem a glicose. Deixa eu só voltar aqui para não marcar o nome, né? Você tem as vias anaeróbicas, e aí o carboidrato, ou até sem o carboidrato, né, com ATP e a fosfocreatina. Você, numa intensidade mais alta, você vai utilizar primeiro essas vias, vai entrar numa via que você vai utilizar o carboidrato pela via aeróbica, mas esse quadro também não é o ideal, porque normalmente, numa corrida, isso é mais contínuo, tá, pessoal? E esse quadro, ele vem caindo, é o contrário do outro, também é uma questão teórica, né? Porque a explicação teórica, às vezes, não condiz com a prática, né? Normalmente, esse indivíduo, ele mantém uma intensidade, então ele já vai manter essa distribuição das vias de uma forma mais ou menos homogênea ao longo da prova. Uma das coisas que acontece, sim, é aumentar essa utilização da via da lipose aeróbia no final de provas mais longas, porque aí o carboidrato vai caindo, né, os estoques de carboidrato, e mesmo que você vá suplementando o carboidrato, tende a cair, né, essa suplementação não é 100%, não é essa via de você conseguir suplementar, não mantém 100%, não elimina 100% os sintomas de fadiga, e aí você tende sim, né, nas provas mais longas, se você olhar, uma tendência de crescer a utilização do lipídio no final, do meio para o final das provas mais longas. Mas, de uma maneira geral, isso é mais homogêneo. Mas é só para vocês entenderem esses dois quadros, que em intensidades mais altas, o carboidrato ele acaba sendo mais utilizado, em intensidades mais baixas, que são intensidades que vão ser mais longas, a via lipolítica, né, ou aeróbica, você vai utilizar o sistema aeróbico com uma predominância de lipídio. Embora essas vias estão todas funcionando ao mesmo tempo, é uma questão de predominância. Tá, pessoal? Então ficou um pouco confuso, né? Mas eu acho que dá para entender. Qualquer coisa, volta a assistir de novo. Assiste aquela outra aula lá que é importante, tá? E acho que deu para explicar um gráfico ao contrário do outro, e nenhum dos dois refletem a realidade, né? Porque isso acaba sendo um pouco mais homogêneo e você mantém uma predominância, né? Numa maratona, você vai utilizar uma ultramaratona um pouco mais essa daqui, mas também vai usar um pouquinho essa daqui. Opa, peraí. Um pouco mais essa daqui também, meio dividido. Numa prova mais curta, de alta intensidade, você vai tender a utilizar mais essa daqui e quase nada essa daqui, tá? Basicamente isso. Então, para a gente entender como isso é utilizado durante uma prova, essa suplementação do carboidrato, vocês podem olhar aqui, eu vou utilizar de novo aqui meu colega, lapisinho aqui. Em provas mais curtas, essa utilização do carboidrato de 30 minutos ali, ela é quase psicológica, tá? Não há muita necessidade. A gente sabe que as reservas de glicogênio muscular e hepático, elas duram de 1 hora a 1 hora e meia. Então, a partir de 1 hora começa a ser mais importante. Eu, por exemplo, que era muito adaptado com carboidrato, eu sentia diferença com meia hora, 1 hora, eu sentia diferença. É pequeno, lógico, essa diferença vai ser cada vez menor. E vai ser mais importante também quando você está correndo no seu limite, aquele cara mais treinado percebe diferenças sutis, porque ele sabe que ele faz, por exemplo, ele sabe que ele faz 10 km para 36 minutos. E que se ele de 36 para 37, para ele é muita diferença. Para o cara destreinado que faz 10 km em 1 hora e meia, se ele faz de 1 hora e meia, 1 hora e 31, 1 hora e 35, às vezes ele não percebe essa diferença, tá? Então, quanto mais treinado, mais essas sutilezas fazem diferença. Para o cara destreinado, às vezes não faz muita diferença. Por outro lado, o cara destreinado que vai fazer 10 km em 1 hora e meia, já vai ser mais importante essa suplementação, justamente porque ele demora mais. Se você não suplementar, às vezes ele não consegue, entendeu? Então tem essas duas vias. Agora, a partir de provas mais longas, essa diferença
você já não começa a não conseguir fazer provas muito longas se você não repor, né? E aí essa necessidade também aumenta. A partir de 2 horas, vamos dizer assim, essa recomendação já é de 90 gramas por hora, né? Algumas recomendações elas mantêm os 60, mas tende a ser, principalmente a partir de 3 horas, né? Você começa a trabalhar nas faixas de 90 gramas, conseguir colocar. Então tem que ser bem fracionadinho, tá? Para o indivíduo ficar praticamente o tempo todo ali suplementando, para evitar que ele chegue em fadiga e consiga manter o metabolismo de carboidrato rodando o tempo todo, tá? Para manter essa alta performance. Em provas mais curtas, né? Como eu já expliquei, limpar aqui. Em provas mais curtas, como eu já expliquei, essa necessidade é maior, tá? Mas essas são as recomendações ideais. Aquilo que eu disse, o atleta que está acostumado a suplementar, está adaptado e consegue fazer isso muito bem, porque é difícil, tá? É difícil. Eu conseguia porque eu já comecei, já aprendi. Quando eu comecei a correr, eu já sabia disso, então eu já me acostumei. Eu tinha atletas muito melhores do que eu, que não estavam acostumados e não conseguiam. Eles repunham, eles praticamente mantinham aqui entre 30 e 60. Não conseguiam repor, eles se sentiam mal, ficavam enjoados, tá? Então vai da experiência do atleta, geralmente atletas mais velhos, né? Que já se acostumaram a não suplementar. Eles sentiam melhora, mas com suplementações mais baixas, tá? Isso aí não é uma questão que não está nos artigos, mas é uma questão prática que eu trago para vocês, tá? Opa, esqueci de tirar a internet aqui, pessoal, até para não atrapalhar aqui de novo. Então o recorde da maratona é com reposições a cada 2,5 km, bem parceladas, tá? 2,5 km para esses caras é 7 minutos, 8 minutos, tá, pessoal? Então bem rápido mesmo, para repor frações menores e conseguir alcançar. Uma maratona, no caso, não chega até aquelas 90 ali. Então o recorde da maratona é 2 horas, eles devem repor em torno de 60, entre 60 e 90, acredito. Mas não deve chegar a 90, não. Talvez até mais próximo dos 60, porque é bem no limite ali, onde o 60 ainda é o ideal. 60 gramas. Tá? Isso aqui é gramas, tá, pessoal? Não sei se ficou claro. Esse 30, 60, 90 que eu tô falando é gramas de carboidrato por hora. E aí uma média que se faz é 0,7 gramas quilo por hora, né? Aí você vai calcular quantos quilos tem a pessoa. Por exemplo, uma pessoa de 100 quilos de 1 hora vai utilizar 70 gramas, tá? Por hora. É uma outra forma de calcular. Tem aquele gráfico ali, tem essa fórmula que é um pouco mais personalizada, vamos dizer assim. E aí, se for em soluções com água, fica melhor ainda, né? Por exemplo, 8 gramas em 100 ml, ou 80 gramas em 1 litro de água. Né? Eu vou mostrar também a relação com a água no próximo gráfico aqui, tá, pessoal? Se você divide as fontes, lembra que eu mostrei lá no início, né? Tem glicose, tem frutose, um pouquinho mais de glicose. Essa absorção ela tende a ser mais rápida porque você vai ter mais receptores, então você otimiza essa absorção, otimiza a produção de energia, otimiza o oxigênio, otimiza a performance. Tá? Agora, aí essas diferenças elas começam a ser mais sutis. É aquilo que eu falei. O cara que está na alta performance sente essa. 1 minuto para o cara que está acostumado a fazer na alta performance, gente, é como se fosse um mundo, tá? Agora, para o cara que está na baixa performance, às vezes essas diferenças muito sutis ele não vai sentir, não vai perceber, não vai fazer muita diferença. É aquilo que eu falei já em eventos até 30 minutos, um enxágue pode ser um estimulante para o sistema nervoso central, uma questão quase que psicológica, tá? Mas pode funcionar, uma sensaçãozinha de prazer ali, porque essas provas muito curtas também, o cara tá num esforço monstruoso, gente. É você, como se tivesse você do lado da morte, ali é um desconforto absurdo para quem já fez provas curtas, né? Eu já fiz provas tanto longas quanto curtas, não em alta performance, né? Mas uma performance amadora, assim, conseguia pegar um pódiozinho numas provas amadoras. Mas os eventos curtos, é bom que acaba rápido, mas é um desconforto muito grande. Você corre praticamente com a sensação de vômito ali, é uma força muito grande que você faz. Então pode dar um efeito positivo psicologicamente, você sente o carboidrato assim, dá um alívio, né? Então é uma questão mais psicológica. Eu tô falando na prática agora que eu sentia, tá? Você sente alguma diferença, mas é aquilo, eu tava muito acostumado, né? Me sentia muito bem. Então tem atletas que não vão, a maior parte assim, dos atletas mais experientes não vão fazer, a não ser que seja um atleta de alta performance muito bem adaptado, tá? Mas a nível amador, os indivíduos às vezes não sentem muita diferença não, nessas provas mais curtas. Então agora que eu trago um gráfico um pouco mais completo, né, que é um resumão, então vamos lá, vamos começar aqui devagarzinho pra gente não se perder. Então no pré-estendido, que eu falo, pré-estendido é o quê? 1 dia antes, 2 dias antes, tá? Então você vai diminuir já ali 1 dia as fibras e a gordura, até para não soltar muito o intestino, né? Isso faz muita diferença numa prova. E aí você vai trabalhar entre 7 e 12 gramas, tá, de carboidrato nas últimas 24 horas. Se for uma prova mais longa, você aumenta um pouco mais essa distância, 36 horas. Se for uma prova muito longa, você aumenta um pouquinho mais, 48 horas, com esse carboidrato elevado, tá? No pré-imediato, a gente sugere uma refeição familiar, tá? Não vai inventar moda.
aquela refeição que você já faz nos treinos, que de preferência de 1 a 4 gramas, sendo de 1 a 4 horas. Por exemplo, se for 4 horas antes, pode ser 4 gramas de carboidrato por quilo. Se for 1 hora antes, 1 grama. Mas aí, um carboidrato rápido, que não vai pesar muito, a não ser que você não possa repor na prova. Aí pode ser um carboidrato mais lento, de absorção mais lenta, tá? De baixo índice glicêmico. Mas eu não desconheço provas que você não possa repor, né? Então você pode utilizar para não ficar... Tem que ter o cuidado de não ficar pesado para a hora da prova. É o mais importante, tá, pessoal? E aí não muda, a depender do tempo de prova. Durante, você vai fazer a reposição da água. Em provas mais curtas, de até 60 minutos, você vai utilizar 30 gramas. E aquilo que eu mostrei lá naquela outra tabela, até 150 minutos, 60 gramas por hora. E em provas mais longas, né, aí só o caso de ultramaratonas, você pode utilizar 90 gramas de carboidrato por hora. Eu já começaria desde a primeira hora, tá? Já desde o início, para você postergar essa... Você ainda não está cansado, ainda não sente a necessidade do carboidrato, mas eu já começaria na primeira hora, já colocando, para você postergar essa fadiga, tá? A questão da água. Os guidelines, eles recomendam não mais que 3% de perda do peso corporal, embora os atletas perdem mais do que isso, tá? De alta performance. Mas é uma recomendação para manutenção da saúde. A gente sabe que os atletas são mais preparados também, então é bom não passar desses 3%. E aí você vai fracionar, colocar em pequenas frações, sempre com maior frequência. E aí, independente da distância da prova, né, vai sempre fracionar a água. Com relação ao sódio, mais importante em provas em calor. Em provas até 1 hora não é necessário. A partir de 1 hora a 2 horas e meia ali, você vai trabalhar de 300 a 60 miligramas de sódio ou de 2 a 3 gramas de sal de cozinha, tá? Por hora. E em provas maiores aí não vai mudar muito, porque por hora é a mesma recomendação. Embora tanto o sódio quanto a água é muito individual, tá? Se a glicose, eu já falei que é individual, o carboidrato, o sódio e a água ainda é mais individual. E ainda depende também da temperatura. Então é muito difícil falar isso aqui. É só para você ter algum parâmetro, tá? Mas isso não é homogêneo, muito longe disso. Beleza? E aí a água, como eu disse, aos poucos. No pós-exercício já aqui. Pós-exercício, vai repondo aos poucos. Geralmente 1 grama de carboidrato e meio de proteína por quilo, tá? De imediato. E aí vai se manter nas outras. Aí fazer isso a cada 3 horas, a cada 4 horas, tá? Até fazer essa reposição. Você mantém isso elevado 1 dia, 2 dias, enfim. Aí já começa a entrar nas necessidades diárias também. É mais o pós ali imediato de 1 grama de carboidrato e 1,5 de proteína por quilo do atleta. Por exemplo, 100 quilos. Você vai fazer uma refeição pós ali 100 gramas de carboidrato e 50 de proteína. Lógico, às vezes o indivíduo pode não estar com fome, isso pode ser líquido e você vai fracionar se for o caso, tá? E a água, sempre um pouquinho a mais, né? Se você perdeu 2 quilos, você vai tomar 2,5 litros, tá? Sempre esse 1,25 a mais. Esse 0,25 a mais do que você perdeu para você garantir que você vai repor tudo que você precisa. Isso, lógico, pessoal, à medida que o indivíduo for sentindo necessidade e vontade também. Você não pode forçar esse indivíduo a ingerir isso tudo de uma vez só. Às vezes, eu tô assim, falando porque às vezes você pode estar pensando em um indivíduo que fez uma atividade física moderada. É uma coisa. Eu tô falando daquele atleta que chega às vezes muito exausto e não consegue, tá? Então, basicamente é isso. Na verdade, essas recomendações são mais até mesmo para atletas, né? O indivíduo que faz uma atividade moderada, isso pode ser mais flexível. Você pode, às vezes, não colocar o carboidrato, colocar só a proteína para ele quer, às vezes, perder peso, enfim. Mas aí são outros objetivos. Essa aula aqui é mais voltada para performance esportiva, beleza? Aí a gente pode até fazer outras específicas mais para emagrecimento, hipertrofia, enfim. Na verdade, as recomendações de hipertrofia eu vou falar mais ligadas na aula de proteína, beleza? Isso aqui, o carboidrato, ele está mais associado à performance esportiva, até em eventos mais aeróbicos. Então, basicamente é isso, né, pessoal? Essa aula de carboidrato, eu resumi o conteúdo, demorou um pouquinho mais, mas é isso aí. E vou pedir para você compartilhar, seguir minhas páginas. É importante aí você dar essa força, e se precisar dos meus contatos aí, pode comentar lá no Instagram, acaba até olhando mais do que aqui no YouTube, tá? Fico aberto aí para convites de eventos, palestras, consultas mesmo particulares, tanto a questão de nutrição ou para a questão de exercício mesmo. Beleza? Aí, obrigado, até a próxima, provavelmente a gente vai estar falando de proteínas aí. Um abraço.